Graça e paz, amém? Boa tarde a todos. Como o irmão me apresentou, eu sou o pastor Giovanni. Eu sou lá de Rolim de Moura. A gente trabalha junto lá com o pastor Israel. E desde já, quero deixar minha gratidão pela vida dos nossos líderes lá, que nos abençoaram para estar aqui em Paraná agora à noite. Eu vou estar ministrando agora à tarde aqui para nós, e às 20 horas eu vou estar lá no Jardim dos Migrantes também. Então, assim, o meu coração, o coração da minha esposa, nós estamos muito felizes, extremamente honrados pela oportunidade que o Senhor tem aberto para nós, para estarmos aqui em Paraná, pregando a palavra dele. Isso é uma grande honra. Quero agradecer o pastor Josias também, que me pegou ali de surpresa ali. Eu tinha vindo só para ir no Migrantes, aí ele falou assim, não aproveita, já que você está aqui, vai ficar tarde aqui, já vai lá. Falei assim, amém, glória a Deus por isso. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. A partir do versículo 1 mesmo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, nessa tarde, nessa noite. E antes da gente iniciar, antes da gente ler o texto aqui, eu queria iniciar para vocês não precisam abrir, mas a palavra de Deus também, só para uma introdução, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, diz para nós que a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Esse pequeno versículo de Provérbios tem tudo a ver com o que nós vamos falar dentro dos ensinamentos de Jesus aqui no Sermão da Montanha. Por quê? Gente, nós estamos passando por situações nos dias de hoje em que eu considero o mal do século mesmo, eu considero algo grave, porque nós temos visto esses grandes acontecimentos, principalmente dentro das igrejas, dentro da família de Cristo, dentro de locais onde as pessoas têm conhecimento por Jesus. E qual que é esse mal do século? São os nossos problemas emocionais, são as nossas frustrações, a depressão, muitas vezes. E isso tem matado o povo de Deus, assim como tem matado principalmente as pessoas que não têm conhecimento de Deus, que estão lá fora. Eu não sei se isso está acontecendo com você, eu não sei se você está passando por aquele momento assim que você está aqui nessa tarde, mas você não teria motivos para falar de felicidade, seu coração estaria pesado, você talvez tem enfrentado coisas difíceis dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sociedade ali onde você está vivendo, convivendo dia após dia, e você não tem vivido a plenitude que o Senhor oferece, Jesus, o que Jesus nos promete, queridos? O Senhor Jesus, ele não fala somente de salvação, ele não veio apenas para a salvação,
mas Ele veio para ser Senhor na nossa vida, e Ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante nessa terra, né? Nós sempre comentamos com os nossos discípulos, a gente sempre lembra um ao outro, eu e minha esposa, a gente sempre fala assim, olha, nós temos duas vidas para viver. Nós temos essa vida aqui na terra e a vida eterna. E Jesus fala que essa vida aqui na terra, ela precisa ser uma vida abundante, uma vida plena, uma vida, né, completa. E só que muitas vezes, eu e você, nós temos vários comportamentos que não nos levam a viver essa vida abundante. Nós deixamos de usufruir, de aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Então, é por isso que eu iniciei com esse versículo que está nos dizendo: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Sabe aqueles dias assim que você está entusiasmado? Aquele dia que você está feliz, porque alguma coisa boa aconteceu na sua vida. Você teve uma notícia boa, aconteceu algo de bom. E o que naturalmente acontece com você? Naturalmente, o seu rosto se ilumina. As pessoas que estão com você, as pessoas que convivem com você, elas percebem que você está feliz, que você está contente. Agora, quando nós estamos com a nossa alma abatida, quando nós estamos com uma tristeza dentro de nós, por mais que nós coloquemos um sorriso no nosso rosto, as pessoas percebem, não que a gente esteja querendo ser falso ou hipócrita, mas aquele sorriso, ele não transmite a mesma liberdade, aquela felicidade genuína. Você percebe, né? E muitas vezes você tem aquela atitude de chegar para a pessoa e falar assim: hein, tá tudo bem, né? Você está feliz, você está contente. Então, nessa tarde, eu quero compartilhar um pouco com vocês alguns ensinamentos de Jesus que Ele nos passou a respeito de felicidade, a respeito de nós vivermos abundantemente essa felicidade que Ele promete. A Bíblia, ela é recheada de promessas e ela é recheada de segredos dentro da palavra dela. E esses últimos dias eu tenho, né, a gente como pastor, como líder, a gente sempre compartilha aquilo que nós estamos comendo, né, naqueles dias, né? A gente sempre está buscando alguma coisa. Então hoje eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho comido nesses dias de conhecimento a respeito, né, das nossas emoções, dessa alegria. Eu tenho lido e recomendo muito para vocês o autor Augusto Cury. Ele é um cristão e os livros dele são ótimos. Então, isso me trouxe muito conhecimento a respeito dessa palavra que eu tenho para vocês aqui nessa noite. E quantos aqui conhecem o Sermão da Montanha? Bem-aventurado, né? Você já deve ter lido várias vezes, mas talvez você passou por aquele capítulo. É muito bonito aquele capítulo. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Provavelmente você já leu ele várias vezes. E talvez Deus já falou algumas coisas com você nesse capítulo, mas talvez você não percebeu alguns segredos que existem ali dentro a respeito de uma vida feliz, de uma vida emocionalmente feliz, completa, abundante no Senhor. E é isso que nós vamos enxergar aqui nessa noite, em cima desses ensinamentos de Jesus. E é muito interessante, gente, porque Jesus, ele falava muito em parábolas, ele falava muito de uma maneira que instigava as pessoas a aprenderem, né, a adquirirem conhecimento para a sua vida. Ele, geralmente, se você começar a entender ali os ensinamentos de Jesus, você vai ver que
poucas vezes ou nenhuma, Jesus entregava as coisas prontas para os seus discípulos, né? Geralmente ele instigava aqueles discípulos a terem dúvidas, e talvez por isso ele falava tanto em parábolas, e talvez por isso ele nos deu o sermão da montanha, para que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito de tudo isso e aplicar na nossa vida. Amém? Então você abriu aí Mateus capítulo 5, vamos ler. A palavra de Deus diz assim para nós, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa tarde, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Essa aqui é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde. Traz ao nosso coração, Pai, entendimento. Traz, Senhor, para nós conhecimento, e que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo os teus ensinamentos, os segredos que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós venhamos aproveitar e viver uma vida plena e abundante na tua presença. Amém e amém. Amém, queridos? Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. O que nós podemos, quando nós lemos esse versículo, a gente pode tirar dele? Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente acha que bem-aventurados somente aquelas pessoas que têm um espírito de coitadinho, né? Aquela pessoa assim, né, que não tem boca para nada, aquela pessoa que não tem bens materiais, que é uma pessoa muito pobre, que é uma pessoa muito humilde, que é uma pessoa assim, sem condições nenhuma. Então assim, ela é uma vítima de tudo, né? Ela é uma pessoa sem oportunidades na vida. Então nós imaginamos que bem-aventuradas essas pessoas, porque Jesus vai cuidar delas, né? Porque essas pessoas são muito carentes de tudo, elas não têm nada, elas são pobres de espírito, em todos os sentidos. Nós imaginamos isso, mas talvez, se nós tentássemos aqui mudar um pouco as palavras, eu acredito que Jesus estava querendo falar para nós assim: queridos, felizes os que esvaziam o seu ego, felizes aqueles que tiram o seu ego de dentro de si, todo o seu orgulho, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que faz mal para o próximo. Bem-aventurado esses pobres de espírito, bem-aventurados os que se esvaziam de si mesmos, o que esvaziam o seu ego, né? o que tira da mente os seus preconceitos, o que tira as suas falsas crenças, as suas verdades absolutas, a sua arrogância, a sua autossuficiência. Gente, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe, muitas vezes eu e você
nós não percebemos o tamanho do orgulho que existe dentro do nosso coração, o tamanho do nosso ego, o tamanho da nossa autossuficiência. Nós deixamos de lado os ensinamentos dos nossos pastores, dos nossos discipuladores, dos nossos líderes. Quem aqui gosta de ser confrontado? Quem aqui gosta que alguém chega para você e aponte os seus erros? Seja sincero com você mesmo. Quem fica feliz com isso? Ninguém. Eu também não fico. Eu aceito, mas dizer que eu fico contente, eu não fico. É muito ruim alguém chegar para nós e falar assim: olha, filho, você está errando nisso, né? Você está errado, você está fazendo tudo errado. Não é assim. E muitas vezes eu e você, nós estamos tomados de uma autossuficiência. Nós estamos preenchidos de um ego que nos impede de ter esse espírito que o Senhor está falando que nós deveríamos ter. Sermos esses pobres em espírito, pobres de todo orgulho, de todo ego. Se desfazer de nós mesmos. Quando nós estamos inflamados do ego, nós deixamos habitar em nós sentimentos de vingança, nós deixamos as crises de ciúme tomarem conta de nós, nós alimentamos situações como atrocidades, como homicídios. Quando nós, homens, passamos a violentar as nossas mulheres em todos os sentidos, não só fisicamente, mas com palavras muitas vezes, quando nós atacamos a nossa família, e tantas outras coisas ruins que nós atiramos contra o próximo. Então, se você está anotando aí, coloque isso como o primeiro segredo, né, aí para a sua vida. O primeiro segredo para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida feliz, como Cristo deseja que nós tenhamos, é que nós venhamos nos esvaziarmos de nós mesmos, né? Se esvaziar de todo o ego, de todo o orgulho, de toda a autossuficiência. Gente, nós só poderemos ser tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós só poderemos alcançar as promessas do Senhor na nossa vida, se nós realmente nos colocarmos diante do Senhor e falar assim: Deus, me quebra e me faz de novo. E muitas vezes o processo para que Deus nos quebre e nos faça de novo, é muitas vezes colocar o nosso pastor, o nosso líder, o nosso discipulador, para colocar de dedo na nossa cara, para falar assim: olha, filho, você está fazendo tudo errado, vai lá e conserta a sua vida, antes de você vir aqui no altar. Porque às vezes você quer estar aqui em cima ministrando, ou às vezes você quer cuidar de uma célula, ou às vezes você quer discipular alguma outra vida, mas como você vai fazer isso se você está inflamado do seu orgulho? Se você não permite ser tratado, se você não permite ser curado por Deus? Muitas pessoas desistem do caminho, desistem de Jesus, desistem de ter uma vida plena com Jesus, porque elas não se sentem confortáveis quando elas chegam na igreja e elas são submetidas a um tratamento. Quando elas precisam ser tratadas, quando elas precisam ser confrontadas por Deus. Então, quando elas vêm, elas ouvem uma palavra de peso, elas ouvem o seu líder falando para ela: olha, você tem que fazer isso. Aí o que a pessoa faz? Ela sai, porque ela quer ouvir coisas que agrade ela, sabe? Esses dias, essa semana mesmo, um rapaz que eu discipulo, e aí ele começou a mandar o WhatsApp. Ele falou assim: olha, eu estou muito triste, porque assim, eu tenho passado para minha esposa, para ela fazer algumas coisas, e ela não faz, né? Eu estou tentando que a gente ganhe um casal lá para Jesus. Eles foram na nossa igreja, e aí eu pedi para ela mandar um WhatsApp para a esposa do rapaz, na segunda de manhã, e aí ela mandou à noite. Aí eu pedi para ela
agora no final da semana, convidar a moça para ir na igreja, e até agora ela ainda não fez isso. E aí ele começou a reclamar. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ele, que não era o que ele queria ouvir, né? No mínimo ele queria que eu apoiasse ele, né? Falasse assim: não, meu irmão, como é difícil essa situação. Como é difícil você não ter a sua esposa do seu lado, caminhando, te ajudando a evangelizar, a cuidar de uma vida. Eu falei assim: cara, a responsabilidade de trazer a presença de Deus para sua casa, de fazer com que a sua esposa ela tenha ânimo e ela tenha prazer em fazer isso pelas pessoas, é sua. Você é o sacerdote dentro da sua casa. Talvez a sua esposa não está tendo disposição, ela não está tendo essa animação, é porque talvez ela está precisando ver em você uma vida de oração, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida de devocional. Talvez ela está precisando ser confrontada, né? E isso é um dos casos, né? Muitas vezes ele falava sobre o trabalho da casa, que a mulher não cuidava da casa. Eu falava para ele assim: cara, se você ficar confrontando a sua esposa, falando que ela tem que fazer isso, fazer aquilo, ela vai perder o amor por você, porque não adianta. O que você pode fazer? Você tem que dar exemplo dentro da sua casa e orar. Não apenas orar, mas, né, ter atitudes que façam que isso mexa com ela. Se ela não lava a louça, por que você não lava? Se ela não cuida da criança direito, por que você não cuida? Não estou dizendo para trocar as funções, querido. Não estou dizendo para o esposo fazer aquilo que é obrigação da esposa, nem a esposa fazer aquilo que é obrigação do esposo. Mas é conquistar e ensinar. O que um líder faz quando ele quer que o seu povo aprenda alguma coisa e faça alguma coisa? Ele vai lá e faz primeiro. Ele dá exemplo. Porque um líder não é um chefe. Ele não manda apenas, ele dá exemplo. E aí o povo segue o exemplo. E aí ele ficou meio assim, né, sem palavras, tal, meio triste, porque talvez ele esperava uma outra, né, atitude minha de apoio. Só que, gente, tem uma outra situação também. Nós falamos aqui de nos esvaziarmos de sentimentos contra o próximo, né, que prejudica o próximo, né, não, né, que prejudica principalmente a nós, porque estamos armazenando isso dentro de nós, mas principalmente estamos fazendo com que o próximo seja prejudicado. Mas quando nós deixamos de ter um espírito manso, pobre, como o Senhor Jesus está falando aqui, que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, o Senhor também está pedindo para que nós sejamos tratados de alguns sentimentos que estão dentro de nós a respeito de nós mesmos, como a inferioridade, a autocobrança, a autopunição. Vocês sabiam que a autocobrança e a autopunição é uma das coisas que incentivam o suicídio? Porque as pessoas que querem se suicidar, elas querem matar uma dor que existe dentro delas. Elas não querem tirar a vida dela. Se você perguntar para uma pessoa que está à beira de um suicídio, ela vai falar para você assim: não, eu não quero morrer, eu quero apenas me livrar dessa dor que eu estou sentindo. E muitas vezes essa dor ela é provocada por uma autocobrança, por uma autopunição. Ela está carregando um peso sobre as costas dela, dentro da casa dela, dentro do trabalho, dentro da igreja, que ela não está suportando, e aquilo está matando aquela pessoa, porque ela se cobra dia após dia, dia após dia, dia após dia. A minha esposa, até ela conseguir entender o propósito dela sobre os estudos dela, sobre o concurso, ela sofreu muito. Ela se autocobrava demais. Por quê? Porque todo mundo cobrava que ela passasse num concurso logo, né? Porque, né, a pessoa fica lá estudando, né, passa 1 ano, passa 2 anos, e não passa nesse concurso, e dia após dia a pessoa estudando, e aí ela começa a se cobrar, né? Só o meu marido trabalha, eu muitas vezes não estou deixando de ser uma boa esposa. Aí começa uma autocobrança, uma autopunição. Mas pela graça de Deus, hoje ela entende o propósito, ela sabe que tudo isso é temporário. Ela sabe para onde ela sabe da onde ela está saindo e para onde ela vai. Então, às vezes, você precisa entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, os propósitos que estão acontecendo na sua vida, e parar de se autocobrar tanto, de ter essa autopunição. Você precisa ser livre
Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são livres, amém? A inferioridade é algo que realmente acaba, né, com a nossa autoestima, acaba com quem nós somos. Então, se você também tem esse sentimento, hoje Jesus quer trazer aqui a sua mente, ao seu coração, que você precisa se livrar disso, que você precisa se esvaziar, porque isso também é um ego dentro de você. Se sentir inferior é você se autotitular, e você não quer que ninguém fale o contrário. Se alguém falar para você que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa capaz, o que você fala? Você fala, não adianta você falar isso para mim, eu não sou capaz, eu não sou bonita, eu não sou isso. Então você mesmo se mata. Isso também é alimentar um ego que Jesus quer que nós esvaziemos de dentro de nós. Queridos, se nós praticarmos esse primeiro segredo que está ali no primeiro versículo do sermão nos primeiros versículos do Sermão da Montanha, nós vamos começar a ser o sal da terra. Nós vamos começar a influenciar vidas. Nós vamos começar a transmitir felicidade verdadeira para o próximo. Nós vamos começar a viver essa vida abundante que Jesus tem para nós. O segundo ponto do Sermão da Montanha diz para nós que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que você já usou esse versículo para você fazer uma oração para Deus nos dias que você está assim bem mal, que você está meio triste, e aí você fala assim: Jesus, a tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Será que você usou isso para você alimentar um vitimicismo? Vitimismo. Ela é minha corretora de português. Ela dá umas caretas feias assim quando eu falo errado, né? Então, será que nós estamos alimentando isso dentro de nós? Será que nós estamos fazendo essa oração? Sabe o que Jesus queria dizer sobre esse segundo código? Sobre esse segundo segredo? É que felizes os empáticos, porque eles serão confortados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Gente, um dos maiores segredos da felicidade, e eu creio que você concorda comigo. Quantos aqui já passaram por alguma situação de ter ajudado alguém e ter se sentido muito feliz por isso? Todo mundo, né? Sabe quando você faz o bem para alguém e aí você se sente feliz? Sabe quando você tem condições de ir lá e comprar alguma coisa e dar para uma pessoa porque ela estava precisando daquilo? Sabe quando alguém chegou para você desesperado, chorando, precisando de um conselho, precisando de uma palavra de ânimo, e aí você chegou para ela e você tinha uma palavra de ânimo para ela, e aí ela saiu de lá assim, sorridente, ela falou assim: pela graça de Deus, eu tenho você na minha vida. Talvez os discipuladores são os que mais passam por isso, né? Os líderes são os que mais passam esse prazer. Sabe quando, né, aquela pessoa que está frequentando a sua célula, aquela pessoa que frequenta a sua casa, ela chega para outro e ela fala assim: olha, eu estava muito mal numa situação, e o meu pastor, o meu líder de célula, o meu discipulador, ele me ajudou, né? Eu consegui romper isso na minha vida, porque ele fez isso, ele me consolou, ele me deu um bom conselho. Eu tenho certeza que você sentiu esse prazer. E olha só, gente, esse é um dos segredos que Jesus estava entregando para os seus discípulos. Ele estava falando para eles assim: queridos, felizes os que choram pelo próximo, né? Felizes o que senta com o irmão aqui e chora com ele, e sorri com ele, e fala assim: meu irmão, eu estou aqui com você, eu tenho uma palavra de ânimo para você. As coisas, esse não é o fim.
ainda há esperança, ainda há um jeito. Eu estou aqui com você. Eu tenho certeza que o seu coração ele vai ser tomado de uma alegria e de um encorajamento. Eu lembro de uma frase da Ludmila Feber, que eu ouvi há muito tempo, e que eu não esqueço aquela frase jamais, que é para nós líderes. Ela fala assim, que o ministro, ele se cura ministrando. E isso vale para cada um de vocês. Quando você se compadece do próximo, quando você olha para a dor do próximo, quando você tem uma palavra de vida para o próximo, que você anima alguém, que você ajuda alguém de alguma forma, que você entende a dor, que você traz vida para aquela pessoa, automaticamente você é curado também. Você é consolado por Deus. Você se enche de um ânimo, de uma força interior que vem de Deus, porque o Senhor ele está usando você para um propósito. Então, você começa a construir essa felicidade dentro de você. Amém? Então, felizes são os que choram pelo próximo. É um choro saudável, uma capacidade de nos importarmos com o nosso próximo. Os que se doam para aliviar a angústia dos outros são felizes. Você já deve ter ouvido aquela parábola do bom samaritano. Depois você anota aí, Lucas capítulo 10, versículo 30. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo. Depois você olha lá. É um grande exemplo de empatia. O que é empatia? Só para você pegar e entender. É você se importar com o próximo. É você lidar com a dor do próximo. Você entender o que o seu próximo está passando. É você chorar por ele. Então, Lucas capítulo 10, versículo 30, está lá a parábola do bom samaritano. E só para fechar esse ensinamento aqui, saiba, né, que por trás de uma pessoa que nos ofende, que nos fere, você pode ter certeza que essa pessoa, ela já foi ferida, ela já foi atacada, e provavelmente ela está passando por alguma situação. Gente, se todas as vezes que você for ofendido por alguém, se todas as vezes que alguém tratar você mal, você entender assim na sua mente, você colocar na sua mente assim, olha, eu não posso responder essa pessoa à mesma altura, porque para ela estar fazendo isso comigo, alguém fez isso com ela. Porque você vai concordar comigo que quem é feliz não tem tempo para magoar o próximo. Quem é feliz, quem é realizado, não tem tempo para falar mal, para fazer fofoca, para ofender as pessoas. Não tem. Não existe uma pessoa feliz, uma pessoa completa, realizada, ofendendo o outro, falando mal do outro. Não. Então, se alguém te humilhar, se alguém falar mal de você, se alguém te tratar mal, se alguém não for uma pessoa que te abraça, antes de responder à mesma altura, para você se sentir aliviado, não, eu respondi à altura dessa pessoa porque ela precisava ouvir isso. Não, antes de você fazer isso, lembra-se na sua mente assim, ela está fazendo isso comigo porque alguém fez isso com ela. E se eu tiver a capacidade de perdoar ela, de abraçar ela, eu vou ser mais feliz e eu vou poder proporcionar cura para essa pessoa também. Amém? Que você possa lembrar disso e praticar isso na sua vida. Terceiro ponto, Mateus 5,5. Se eu estiver avançando no horário aí, me avisa. O terceiro ponto diz assim para nós: bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Mateus 5,5. A palavra humilde, muitas vezes nós confundimos ela com aquela primeira, né? Com aquele primeiro versículo lá do Sermão da Montanha, que ele está falando para nós assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Nós entendemos humildade muitas vezes
como ser uma pessoa, um coitadinho, ser uma pessoa que não tem boca para nada, que não responde ninguém, que a pessoa vem aqui, briga com ela, ela abaixa a cabeça, ela sai, né? E ela entende também que ter uma vida próspera, materialmente falando mesmo, isso não é para ela, né? Porque afinal ela é uma pessoa humilde, ela vem de uma família humilde. Quando nós queremos nos referir a uma família pobre, nós falamos assim, ela está vindo de uma família humilde. Então nós entendemos humildade assim, né? E nós achamos muitas vezes, gente, que ser humilde é isso. E por muitas vezes nós criamos um certo preconceito também sobre as pessoas que prosperam dentro da igreja, ou as pessoas que têm um certo, uma certa visão de vida, que não se conforma com a vida que ela tem, e ela quer uma vida melhor. Talvez você já passou por isso, ou você conhece alguém, ou você é uma pessoa assim, que você convive com certa pessoa e você fala assim, não, aquela pessoa ali, está ali na nossa igreja ali, mas a pessoa só pensa em ganhar dinheiro, essa pessoa só pensa em crescer na vida, essa pessoa não tem humildade nenhuma para ser uma pessoa de Deus. Ela está preocupada com as coisas do mundo. Não, queridos, nem sempre. Às vezes vai ter esse tipo de pessoa assim, mas nem sempre. Jesus, Ele nos promete uma vida abundante. Abundante em todas as coisas. Abundante. E abundância e prosperidade nem sempre é riqueza, mas é você ter tudo, não te faltar nada. Talvez você não vai ser um milionário, um rico, um cara assim que tem muitas posses, mas ser abundante e próspero é você poder entrar no supermercado com a sua família e não precisar olhar o preço na prateleira e poder colocar no carrinho. É você poder, todas as vezes que você precisar fazer uma consulta no médico, você entrar no hospital e você não precisar se preocupar porque você tem condições de pagar um médico para sua família. É não te faltar nada. É você ser abundante, você ser próspero. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Então, nós precisamos entender que esse é um caminho que Jesus está esperando que nós venhamos conquistar. Ele tem tesouros do céu para nos entregar. Então não confunda a palavra humilde, né? Não, eu tenho que ser um coitadinho, bem-aventurado sou eu porque venho de uma família muito pobre e eu também sou uma família muito pobre. E eu serei consolado por isso. Não, Jesus não está querendo dizer isso. Mas Ele está querendo trazer essa palavra de humildade. Se você procurar no dicionário, humilde, ele se refere também a paciente, a pessoas mansas, a pessoas que não são tão ansiosas. Então, felizes os pacientes, porque esses herdarão a terra, né? E qual que é esse sentido de ser paciente? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Quando nós sofremos de ansiedade, quando nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas flutuantes, né? Eu acordo bem, aí na hora do almoço eu estou mal, aí depois do almoço eu estou feliz de novo. Aí à tarde eu me estresso com alguém e eu estou mal. Aí à noite eu não quero conversar com ninguém porque eu estou com raiva de mim mesmo. Essa é uma pessoa ansiosa. É uma pessoa que ela não sabe lidar com o que ela está vivendo, com o tempo. Ela está sempre querendo correr contra o tempo e no fim das contas ela não alcança nada porque ela é uma pessoa ansiosa. Então o Senhor, Ele está querendo tratar algo com nós aqui nesse código da montanha. Ele está querendo falar assim, olha, seja paciente. Mas aí Ele está querendo também falar para nós de uma paciência saudável. Porque existe dois extremos a respeito de você ser ansioso e você ser paciente. Se você é ansioso demais, você vai passar por tudo isso que nós falamos, uma vida flutuante. Você vai flutuar nos seus sentimentos,
né? Ao mesmo tempo que você está feliz, você está triste. Só que se você for paciente demais, você pode entrar numa vida conformista. E aí você pode não avançar em nada na sua vida, porque para você está tudo bem. Ah, se der, Deus, se não der, amém. Aí aqueles irmãos que levam a vida deles como aquele hino do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é verdade? Que não é um hino. Deixa a vida me levar do jeito que quiser. E olha só que interessante a respeito disso em Mateus 6, 25, um pouco à frente, sobre a questão de ansiedade. Jesus fala para nós assim, olha, portanto, eu vos afirmo, não andeis ansiosos pela própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas? Esse aqui é um versículo que, se nós não entendermos ele certinho, ele pode nos levar a ter uma vida conformista. Porque Jesus aqui nesse versículo, ele não está falando que você não pode ter nenhum tipo de ansiedade. Aqui ele está falando, você pode ler na sua Bíblia, Jesus está falando assim para nós, assim, olha, não andareis em ansiedade. O que é você andar em ansiedade? É você estar o tempo todo ansioso por alguma coisa. Então Jesus está querendo separar as coisas. Ele está querendo falar de uma ansiedade saudável e uma ansiedade doentia. Ele está falando assim, queridos, você não precisa se preocupar 24 horas do seu dia. Você não precisa andar ansioso 24 horas do seu dia pelo que você tem que comer, pelo que você tem que vestir, pelo que você tem que fazer. Porque se você fizer isso, provavelmente você vai chegar no final do seu dia e você não vai conquistar nenhuma coisa nem outra. Então Jesus está nos ensinando aqui algo para que nós sejamos mais felizes. Ele está dizendo assim, olha, não andeis ansiosos. Mas você pode ter uma ansiedade saudável. Como que é, pastor, ter uma ansiedade saudável? Como que eu posso ser ansioso de uma forma que não é prejudicial para a minha vida? Sabe aquela ansiedade boa, quando você tem que viajar no outro dia, e aí você nem dorme à noite direito, que você tem que acordar cedo, né? Todo mundo tem dificuldade para acordar cedo, mas quando tem alguma coisa para fazer legal no outro dia cedo, a pessoa ela não precisa nem de despertador, ela acorda, né, feliz da vida, não, já deu o horário, eu estou indo viajar e está tudo bem. Ou, né, aquela ansiedade boa, porque você vai começar o seu primeiro dia de emprego, ou você vai conquistar alguma coisa, você vai tomar posse de alguma coisa, ou você vai receber a sua célula na sua casa. É uma ansiedade saudável. Ah, hoje eu vou sair com a minha família, eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, eu vou levar minha família no cinema, eu vou levar minha família para comer um lanche, eu vou levar minha esposa para passear. Sabe aquela coisa boa, aquela ansiedade boa para que aconteça logo? Essa ansiedade você pode ter. A ansiedade saudável. Então, não adianta você andar ansioso o tempo todo. E também não adianta você não ter expectativas em nada. Você não esperar por nada, né? A minha esposa sempre fala, né? De vez em quando eu estou saindo para o serviço alguns dias de manhã, né? Às vezes ela me vê meio desanimado, meio triste. E aí ela fala assim, olha, coloca suas expectativas em Deus. E lembre-se que quem não espera nada, não tem nada para receber. Então você precisa sair de casa esperando que um milagre vai acontecer na sua vida. Você precisa sair de casa aguardando uma boa notícia, gente. Isso vai te fazer mais feliz. Se você puder sair da sua casa com aquela expectativa, às vezes você pode falar para mim assim, mas é mais um dia de trabalho.
E não tem nada de interessante para acontecer nesse dia, porque a mesma coisa que eu vou fazer hoje é a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu não faço nada de diferente no meu trabalho. Será que realmente não tem nada de bom para acontecer no seu dia? Será que alguém não pode trazer uma boa notícia para você? Será que você não pode ser promovido no seu trabalho? Será que você não pode receber uma proposta nesse dia? Será que você não pode receber um milagre de Deus, uma cura, alguma coisa? Então assim, essa é uma ansiedade boa. É você ansiar por algo bom. Eu vou sair da minha casa, eu vou pegar o meu carro, a minha moto, a minha bicicleta, eu vou para o trabalho, crendo que esse é um dia de milagre na minha vida. Deus vai fazer alguma coisa por mim. Deus vai trazer uma boa notícia para mim. Deus vai realizar algo na minha vida hoje. Queridos, se eu e você criar essa expectativa todos os dias, alguma coisa de bom vai começar a acontecer na sua vida. Então comece a praticar isso a partir de amanhã, nessa segunda-feira, porque muitas vezes a gente, no domingo à noite, quando você chega em casa, você ouve aquela música do Fantástico, aí você começa a se entristecer, porque você fala assim, meu Deus, mais uma segunda-feira. Mas se nós pudéssemos mudar isso no nosso coração e pensar assim, amanhã é mais um dia de oportunidade para a minha vida. É mais um dia que o Senhor está me dando para começar uma semana e algo novo pode acontecer na minha vida. Gente, Deus tem muitos segredos para entregar. Sabe o que eu e minha esposa sempre ora? A gente ora para Deus o seguinte, a gente fala assim, Senhor, nós queremos que o Senhor revele um segredo para nós. Um segredo. Sabe aquele segredo que ninguém nunca pensou, e aí você vai lá e faz e dá certo, você, acaba com seus problemas financeiros, por exemplo. A pessoa que inventou o YouTube, que inventou o Instagram, que inventou o WhatsApp, do nada a pessoa pensou assim, olha, eu vou fazer um aplicativo que faz isso. A pessoa mudou a vida dela. Gente, se isso acontece com o ímpio, com uma pessoa que não tem Deus, você imagina o que Deus pode fazer pela minha vida e pela sua vida. O Senhor, Ele tem segredos para entregar para você, Ele tem ideias, Ele quer te fazer uma pessoa empreendedora, livre, para fazer muitas coisas diferentes, muitas coisas boas, E olha que eu e minha esposa, nós temos uma vida ministerial, mas isso vai nos impedir de ser empreendedores? Não, pelo contrário, nós queremos financiar o reino de Deus. Esse é o nosso maior sonho. A minha esposa, ela tem sonho de passar num concurso público, ela quer mudar o tribunal onde ela trabalhar, ela quer pegar o dinheiro dela, ela quer investir no reino de Deus. Gente, como que eu e você, queridos, vamos investir no reino de Deus, vamos ser colunas financeiras para a casa de Deus, se nós, às vezes, nós não temos muitas condições nem de cuidar da nossa própria família. Então eu e você, nós precisamos ansiar por ter recursos, falar para Deus assim, Deus, gera no meu coração uma ideia, para que eu seja uma pessoa, para que eu venha empreender uma coisa que dê certo, e que eu possa usar esse recurso para ser sustento no reino de Deus, para poder sustentar missionários, pessoas que precisam dedicar a sua vida integralmente, que não pode trabalhar, que tem que se dedicar no campo missionário. Isso vai te fazer aquilo que a gente falou lá atrás, uma pessoa realizada por poder ter condições de ajudar o outro. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. É muito melhor você dar do que receber. É muito melhor você poder comprar várias cestas básicas e ajudar o necessitado do que você precisar de uma cesta básica. Não é verdade? É muito mais satisfatório você poder ter condições de ajudar o próximo, de dar ao próximo. Então começa a orar ao Senhor, falar assim, Deus, eu tenho expectativas de que o Senhor tem algo para mim, que vai abençoar não só a minha vida, mas como o meu próximo, o reino de Deus. Amém? Crie ansiedade saudável na sua vida. Espere por alguma coisa, e Deus vai fazer. O quarto ponto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vou falar um pouquinho mais rápido aqui por causa do nosso tempo. Os que têm fome e sede de justiça, gente, são pessoas inconformadas. Olha, às vezes nós pensamos sobre ter fome e sede de justiça
porque nós imaginamos assim: o Brasil tem que acabar com essa corrupção, o Brasil tem que acabar com essa ladruagem. E aí esses dias lá na nossa igreja, a gente estava orando também pela nossa nação, pelo nosso país. E aí nós começamos a orar pelas pessoas que estavam ali. Porque eu falei assim: gente, nós vamos orar por nós mesmos. Porque a corrupção no Brasil, ela está dentro do coração do brasileiro. Ela está instalada em nós. E se o brasileiro tiver fome e sede de justiça, para tirar isso de dentro dele, o Brasil muda. Porque se a nação for curada, se nós que estamos aqui sentados começarmos a ser curados pela justiça, pessoas curadas vão entrar em Brasília e vão comandar o nosso país. Então não adianta orar pela cura daqueles que estão lá já na autoridade. Não, a gente tem que orar por uma geração que vai ocupar aqueles lugares. Isso é ser inconformado, é ter fome e sede de justiça. Mas não é só isso, nós precisamos ter fome e sede de justiça com tudo. Sabe o que é você ser... Sabe quando que a gente está sendo injusto? Você também está sendo injusto quando você está sentado à mesa com a sua esposa, com a sua família, numa refeição, e você está mexendo no celular. Você está sendo injusto com os seus filhos, você está sendo injusto com o seu esposo, ou a sua esposa está sendo injusta, porque o tempo que você deveria ter com a sua família, você está ali dando atenção para um celular. Você está sendo injusto quando o seu filho vai mal na escola e você vai lá e dá uma bronca para ele. Você fala assim: olha, você só estuda, a sua obrigação é só estudar, e você ainda tira nota ruim na escola, você não vai dar em nada. Você está sendo injusto com o seu filho, porque você poderia falar assim: não, meu filho, você foi mal, mas na próxima você vai bem, porque o seu pai vai te ajudar, a sua mãe vai te ajudar, você vai superar essa dificuldade que você tem nessa matéria, e você é um campeão. Isso é ter fome e sede de justiça dentro da nossa casa. Então, tenha fome e sede de justiça para você ser feliz. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os que têm compaixão, porque serão abraçados. A felicidade, ela pertence aos generosos, como nós falamos há pouco aqui. É você dar. Quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Mais você recebe. Quanto mais você dá... Gente, aquele que retém, nada tem. Agora, aquele que dá, muito, muito, muito lhe será acrescentado. Muito lhe será dado. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Você ser limpo de coração é você ser mais transparente. Você ter humildade para você chegar no seu pastor e no seu líder e falar das suas dificuldades, dos seus pecados. É você sentar com o seu discipulador e confessar tentações e não pecados. É você falar assim: meu discipulador, olha, eu estou tendo tentação nessa área, eu estou envolvido com pornografia, eu estou envolvido com dívidas, eu estou tendo tentações, eu estou quase traindo a minha esposa. É você ser limpo, você ser transparente, você falar assim: eu estou quase caindo, mas se você puder me ajudar, eu não vou cair. Bem-aventurados os que são limpos de coração, os que são transparentes. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa pacificadora, ela promove a paz, ela enxerga além dos seus próprios olhos, ela enxerga o lixo mental que entulha o seu cérebro da pessoa, do seu próximo. Jesus foi um dos maiores pacificadores que nós conhecemos. Ele subiu naquela cruz para promover a paz para a nossa vida, para a humanidade. E você quer um exemplo mais prático ainda de ser um pacificador, de ser um promovedor de paz? É a oração do Pai Nosso. Quando a gente fala para o Senhor assim: Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Gente, você lidar com pessoas, cedo ou tarde você vai se frustrar em alguma coisa. Isso pode ser com qualquer pessoa. Eu e você, nós vamos passar alguma época da nossa vida que nós vamos se frustrar com o nosso líder, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com nossos amigos, com quem quer que seja. Mas
A oração do Pai Nosso está falando algo rico aqui para que nós sejamos felizes. Jesus está aí nos ensinando a chegar ao Pai e falar assim: Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Se nós entendermos que nós precisamos liberar perdão, se nós entendermos que o perdão, ele é um oxigênio para as relações sociais darem certo, para a relação do ser humano um com o outro dar certo, nós vamos ter uma vida muito mais feliz. Perdão é uma coisa sensacional. Nós precisamos praticar isso na nossa vida dia após dia. Passe a perdoar mais. Nós somos muito bondosos para entender os nossos pecados, e nós temos um peso muito grande para o pecado do próximo. Então passe, da mesma forma que você é paciente em perdoar os seus erros, os seus próprios pecados, seja com o seu próximo. E para a gente terminar, o último: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que serão perseguidos porque amam a justiça de Deus, que são inconformados com aquilo que nós falamos lá atrás, com a falta de qualidade com a família. Perseguidos nem sempre é aqueles que perseguem a igreja. Não é só esse. Jesus foi um dos maiores perseguidos. E sabe qual foi uma das maiores perseguições de Jesus? Foi porque ele amava os pecadores. Porque ele amava. E aí os fariseus, os hipócritas daquela época, eles achavam aquilo um absurdo, porque eles achavam que tinha que viver pela lei. Se você matou, você tem que morrer. Não tem que amar essas pessoas, não. Então Jesus foi perseguido por causa da justiça que ele pregava, pelo amor, pela graça. Então, se você está sendo perseguido por isso, amém, você será um bem-aventurado, um consolado por Deus. Agora comece a olhar se as suas perseguições não são consequências de atos ruins na sua vida. Talvez eu e você estamos achando que nós estamos sendo perseguidos, mas na verdade nós estamos sendo perseguidos por coisas más que nós estamos fazendo, ou por escolhas ruins que nós escolhemos na nossa vida. Então pare de achar que você é o maior perseguido. Pare. Comece, se você está sendo muito perseguido, comece a avaliar. Pergunte para Deus: Senhor, eu tô me achando muito perseguido. Eu fiz alguma coisa de errado, ou eu estou sendo perseguido por causa da justiça? E se Deus falar que foi por uma escolha errada, aguente as consequências e aceite ser tratado por Deus. Fique de pé no seu lugar. Pastor, como que eu faço para começar a praticar tudo isso que eu aprendi aqui nessa noite? Gálatas 5, 13 ao 26. Caros irmãos, foste chamado para a liberdade, todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Viver no Espírito, não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, que sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, contra as quais os advirto, como já nos preveni antes, os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito, olha aí o segredo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então o segredo para você praticar e conseguir viver tudo isso que Jesus deixou para nós é você viver no Espírito Santo de Deus. É Ele
é Ele que vai trazer, porque se Ele vive dentro de você, tudo isso de bom, o amor, a compaixão, a empatia, tudo isso viverá dentro de você também. Se você ama o Pai, você só vai fazer aquilo que agrade a Ele. Então que nessa noite você possa falar assim: Senhor Jesus, fala aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, me ensina a praticar todos esses ensinamentos que o Senhor me deixou para ter uma vida feliz e abundante. Espírito Santo de Deus, gera dentro de mim todos os seus frutos, para que eu possa vencer a mim mesmo e as minhas próprias vontades, e viver a sua vontade. Amém e amém. Aplauda o Senhor no seu lugar. Glória a Deus.